Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Defendendo o Seu Direito. Meu nome é Luiz Carlos, eu sou advogado familiarista e hoje você tem obrigação de assistir esse vídeo até o final, deixar o dedo no like e compartilhar esse vídeo com quem você saiba que vai precisar, porque essa matéria aqui é de fundamental relevância. Nossa, mas por que é de fundamental relevância? Porque é aqui que muita gente perde a guarda. É aqui no estudo social, no estudo psicossocial, que muita gente acaba sendo condenado por alienação parental. É aqui que o bicho pega. Então, desde já, se você não é inscrito no nosso canal, inscrito no nosso canal, aperte aí o dedo no botão do inscreva-se, ative as notificações, curta o vídeo para esse vídeo gerar repercussão nessa rede social e muita gente sair bem informada e não tropeçar no meio do processo, porque é bem no meio do processo. Então vamos começar aqui explicando o que é esse estudo social, o que é esse estudo psicossocial, né? Palavra grande. O estudo psicológico e a entrevista social são os meios pelo qual o juiz vai ali entender se é melhor aplicar a guarda compartilhada, se é melhor aplicar a guarda unilateral. É através dessas perícias, das perícias psicológicas e sociais, que o juiz vai responder as perguntas dele sobre o objeto do litígio, sobre o objeto do conflito familiar. Muitas de vocês perguntam, mas meu filho vai ser ouvido em audiência, o juiz vai perguntar para ele se ele quer ficar com o pai, se ele quer ficar comigo. Não, porque muitas das vezes, né, as crianças que estão envolvidas nesse processo são crianças menores de 12 anos, a qual a idade prevista para participar de uma audiência e prestar depoimento em juízo, e mesmo as crianças acima dessa idade dificilmente são expostas a essa situação, a essa condição, pela justiça entender que a forma mais prudente e saudável para se responder essas questões que envolvem os pais é o estudo psicológico, o estudo social. Por quê? Porque essas entrevistas vão ser conduzidas por psicólogos, serão conduzidas por assistentes sociais. Mas como que isso funciona? Vamos entender como funciona a dinâmica dessa entrevista. Bom, em primeiro lugar que você tem que entender que o estudo psicológico, o estudo social, é uma prova necessária para a solução de todo conflito envolvendo direito de família. Nossa, mas o meu processo não teve, ou eu sei de pessoas que participaram de processo que não teve, que foi só uma audiência de conciliação. Bom, se foi só uma audiência de conciliação, porque as partes entenderam. Ah, mas o meu processo, o juiz deu a sentença e não teve. Isso só pode ter acontecido pelo seu advogado não ter reivindicado, exigido ali o direito de realização dessa prova técnica. Porque a jurisprudência, todas as decisões que os tribunais proferem são no sentido de que a prova técnica é fundamental para decidir se a criança vai ficar com o pai, se vai ficar com a mãe, se é melhor aplicar a guarda compartilhada, se é melhor aplicar a guarda unilateral. Tá? Então esse é o primeiro ponto para vocês entenderem. É um direito seu fazer o estudo psicológico e social e é uma necessidade da justiça fazer essa prova para entender qual que é o melhor para a criança. Tá? E se isso eventualmente não acontecer, porque as partes abriram mão desse direito. E aí o que vai acontecer? Depois que você já ajuizou a ação, que a parte contrária já se defendeu, o juiz vai abrir um prazo para vocês decidirem se vocês querem fazer estudo psicológico ou não. E aí o defensor, o advogado vai falar, quero que realize o estudo psicológico. Ah, mas e se o defensor dispensar? Esse é um grande problema. E muitas vezes, em razão da sobrecarga que existe ali sobre as defensorias, muitas vezes não existe tempo hábil para o defensor entrar em contato com a parte para entender se é o caso da realização do estudo psicológico ou não. Muitas vezes ele, dentro do ponto de vista dele, entende que não seja. Mas se você entende que é o caso ali de se avaliar como que é a casa do genitor, como que é o laço afetivo, é importante você sempre deixar claro para o seu defensor, para o seu advogado que seja conveniado pela OAB, que faça ali, que esteja
integrando a Defensoria Pública do país, que você quer a realização dessa prova técnica. Tá? E esse é o grande problema. Esse é um dos grandes problemas que a gente vai enfrentar aqui nesse vídeo, porque muitas pessoas, muitas mães que estão pela Defensoria, muitos pais que estão pela Defensoria, acabam deixando essa oportunidade de produzir essa prova importantíssima justamente por conta desse excesso de trabalho que recai a isso as defensorias públicas do país e que não dão a oportunidade, muitas vezes, de fazer com que essa perícia técnica ela seja realizada. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Agora, depois que eventualmente o seu advogado, o defensor público, reivindicar a realização desse estudo psicológico, dessa prova social, como que vai ser? O juiz vai determinar uma data para você comparecer ao fórum, uma data para o genitor comparecer ao fórum, se o processo envolver os avós, uma data para os avós comparecer ao fórum, e as crianças, independente de quem esteja com a guarda, vai comparecer também ao fórum. De acordo com a dinâmica de cada psicólogo, essas crianças podem comparecer uma ou duas vezes nas entrevistas psicológicas para analisar, muitas vezes, o comportamento que tem com o pai e muitas vezes o comportamento que tem com a mãe. Ou muitas vezes, a depender ali do procedimento, uma entrevista só, a depender principalmente da idade da criança, uma entrevista só basta para solucionar ali, para o perito tirar a conclusão dele com relação às matérias que são objeto do litígio. E aí o que vai acontecer posteriormente? Tá? A partir do momento que saem as datas de comparecimento, é importante que você se prepare para essas entrevistas, porque elas não são consultas com o psicólogo e nem com o assistente social para você simplesmente mergulhar nos seus problemas e se abrir ali para o entrevistador como se aquilo fosse uma sessão de desabafo. Tá? Entrevista social e entrevista psicológica não é nada disso. Entrevista social e entrevista psicológica são entrevistas para analisarem quais dos genitores têm as melhores condições para exercer a guarda compartilhada ou para exercer a guarda unilateral, para discutir as questões relacionadas à criança, aqui no procedimento civil. Obviamente que se for um estudo psicológico na esfera criminal é outra coisa, porque aí vai dizer respeito ali aos fatos envolvendo a criança. Mas aqui na esfera civil, que é a maioria dos casos que a gente está tratando aqui, obviamente que esse estudo vai ser direcionado para avaliar a aptidão de cada um dos genitores, ou até mesmo para identificar questões relacionadas à alienação parental. Tá? Então, por exemplo, um dos problemas aqui que a gente mais enfrenta, casos envolvendo violência doméstica. Obviamente que questões envolvendo violência doméstica vão ali alterar o seu estado emocional para responder questões relacionadas a isso. Porque muitas vezes os processos de guarda e regulamentação de visitas, eles acabam ficando meio pendurados a essas questões. E obviamente que numa entrevista psicossocial, onde esse tema pode ser trazido, você tem que tomar cuidado um pouco da forma como você vai se expressar para que essa sua alteração emocional não resulte numa impressão negativa ao entrevistador, ao psicólogo avaliador, no sentido de que isso possa, por exemplo, demonstrar uma instabilidade emocional que venha prejudicar o exercício da guarda. Tá? Então, é muito importante se preparar para essa entrevista, se preparar para tratar sobre esses temas dentro da perspectiva das questões relacionadas à criança, porque se trata de um processo de regulamentação de guarda e visitas. Se for um processo envolvendo outras questões, obviamente que a orientação do profissional pode variar. Mas em se tratando de guarda e visitas, é importante que você apresente um comportamento que confirme a sua aptidão para exercer a guarda e, eventualmente, as visitas. Tá? E do ponto de vista da criança, o que vai ser avaliado? Essa criança, como eu disse, ela pode comparecer com o pai e com a mãe em momentos diferentes, pode comparecer sozinha ou pode comparecer somente acompanhado de um dos genitores.
E aí, nessas entrevistas, que ocorrem muitas vezes em salas lúdicas, a maior parte dos fóruns do país já tem as salas lúdicas, que são salas com brinquedos, com cadeiras ali infantis, para que as crianças sentem, e através de desenhos, elas demonstrem para o psicólogo a composição dos laços afetivos, por exemplo, através de brincadeiras, elas respondam, através da interação que elas demonstram com cada um dos pais, elas demonstram ali a robustez, por exemplo, do laço afetivo. Então, vamos dizer aqui, num exemplo de uma criança recém-nascida, né? Uma criança recém-nascida, obviamente que ela vai comparecer acompanhada da mãe, por se tratar de uma criança de colo, aonde o entrevistador vai constatar ali, ó, existe a possibilidade de realizar pernoite com uma criança de 3 meses? Óbvio que não. Aí ele vai relatar lá para o juiz, criança de 3 meses, mama no peito, ainda está em fase de vacinação, não tem condição de fazer visitas por longos períodos que viabilizem a pernoite. Logo, o pedido do genitor deve ser indeferido. Agora, digamos que seja uma criança maior, onde a criança sentou numa mesa, fez alusão à mãe, fez alusão ao pai, demonstrou laços afetivos com a mãe ou com o pai. Obviamente que o relatório vai descrever outras questões, vai falar, olha, a criança já com idade suficiente para a realização das pernoites, tal. Tá? Se a criança demonstrar medo do genitor ou não reportar e evidenciar a ausência de um laço afetivo, também será relatado na entrevista psicológica. Tá? E a partir desse relatório é que o juiz vai entender a dinâmica. Então, aquela pergunta que vocês sempre fazem, que eu me reportei aqui no início do nosso vídeo, com relação ao meu filho vai ser ouvido ou não, ele vai ser ouvido por um psicólogo, vai ser ouvido por um técnico, o que é muito, né, de uma certa forma, muito mais profunda, em que pese as avaliações ainda no Brasil sejam avaliações superficiais, ao nosso ver, porque comparado ali a outras regiões, aos países envolvidos, essas entrevistas são muito mais complexas. Aqui no Brasil a gente tem as entrevistas ainda restritas a algumas horinhas ou 1 hora, depender da região, às vezes até menos, por conta do volume de trabalho que recai ao setor técnico. Elas são entrevistas superficiais, mas elas são entrevistas muito mais profundas. Por exemplo, um advogado perguntando para uma criança qual que é a relação afetiva que ela tem com o pai ou com a mãe, ou até mesmo durante uma audiência de um juiz perguntando se a criança quer ficar com o pai ou com a mãe, como simulou numa novela aí que passou há pouco tempo. Eu vou ver se eu acho a imagem para colocar aqui para vocês, né? Mas a entrevista com o psicólogo é muito mais profunda, porque ele vai ter recursos ali para destrinchar, sem prejudicar o desenvolvimento da criança, questões mais íntimas, questões mais profundas, e que vão dar ali ao juiz uma clareza maior para decidir com relação à guarda e visitas. E a entrevista social? Ela também é importante, porque ela pode ocorrer através de entrevistas lá no setor técnico do fórum, ou até mesmo através de visitas domiciliares. E nessas visitas domiciliares, as assistentes sociais vão no seu domicílio, vão na sua casa verificar como que você cuida do seu filho. Também é uma entrevista superficial. Mas, por exemplo, em se tratando ali de pais, que é uma situação muito comum, pais ausentes e que vêm no processo alegando questões de alienação parental e que a mãe não deixa visitar e etc. O assistente social vai na casa da mãe, encontra lá todos os objetos que a mãe comprou para a criança, o quarto da criança todo decorado, tudo certinho, tal. Chega na casa do pai, não tem um berço para o bebê, né? E aí ele está no processo falando que quer a guarda, que a criança vai morar com ele, mas como? O cara não tem um berço. Então a entrevista social ela vai constatar quais são as condições de cada uma das residências. E aí ele vai relatar lá, a mãe tem um quarto decorado, o pai não tem nenhum equipamento, não foi possível visualizar nenhum brinquedo, nada que se reportasse à criança no imóvel. Logo, entendo que não seja a realização das pernoites. Agora, se o pai também tem um quarto montado para a criança, e a mãe, de uma certa forma, acha que não tem, o assistente social vai dizer tem, e com isso vai dar maior segurança para as partes também viabilizarem essas visitas de uma forma mais coerente. Por quê? Porque vai estar constatado no processo, através de um outro profissional,
de que esse pai também está preocupado com as condições da criança na casa dele. Tá? Então, essas questões são muito importantes e o estudo psicossocial é que vai demonstrar isso. Agora, onde é que mora o perigo? Né? Onde mora o perigo? Quando as partes não se preparam e vão para essas entrevistas achando que é uma sessão de desabafo. Elas verdadeiramente deitam no divã e aí o que acaba acontecendo? Acaba vindo um laudo muito prejudicial àquilo que está sendo invocado no processo. Então, são nesses laudos que muitas vezes os profissionais acabam constatando questões relacionadas à alienação parental ou até mesmo a incapacidade de um dos genitores de exercer a guarda dessa criança. Tá? Então, esses laudos eles acabam sendo perigosos por causa disso. Recentemente a gente teve a oportunidade de conversar com uma mãe que foi vítima aí de um psicossocial. Vítima eu digo porque ela estava representada por um profissional que não tinha o manejo necessário para orientá-la sobre essas questões relacionadas à guarda e visitas. Ela acabou indo para o psicossocial achando que ela podia simplesmente falar aquilo que era a ideia dela realmente com relação àquilo que estava sendo passado, e na verdade ela precisaria ter se preparado para como responder aquilo que eventualmente estava sendo perguntado, porque isso poderia ter um efeito no processo. Né? Aqui no escritório a gente tem uma psicóloga parceira que faz a orientação das nossas clientes para que elas entendam qual que vai ser a perspectiva do psicólogo sobre a versão dela sobre os fatos. E como eu disse, em questões relacionadas à guarda e visitas, é importante que o seu discurso esteja alinhado com aquilo que é o seu objetivo processual, e nem sempre isso acontece. Então, nesse caso dessa influencer, ela acabou perdendo a guarda do filho, por conta do resultado psicossocial. Então, assim, muito cuidado, né, com a realização dessa prova técnica. Tá? Se preparem, porque, como eu disse, é um estudo complexo, por mais que o direito de família é meio banalizado, as coisas são meio bagunçadas, que nem aconteciam lá num programa de televisão que as pessoas iam fazer resultado de DNA, mas são questões que envolvem o filho de vocês. Seja com relação à guarda, seja com relação à pensão, são questões muito sérias. Tá? Então, procurem se orientar, procurem informações, tá? Coloque na internet estudo psicológico, estudo social, vara da família, vão ter dicas sobre como funciona, sobre como não funciona. Né? Muitas vezes o excesso, né, o abalo emocional promovido pelo desgaste ali de uma ação judicial pode fazer com que você se comporte de uma maneira mais acalorada, o que pode causar uma impressão negativa. Então, tudo isso deve ser calculado para que o resultado não seja fora daquilo que é o esperado e que você também não seja surpreendida com aquilo que eventualmente seja avaliado. Tá certo, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês aqui nesse vídeo. Se você gostou da informação, deixa o dedo no like, compartilha esse vídeo e eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. Se você tem alguma sugestão também, deixa nos comentários ou manda pra gente no inbox nas nossas redes sociais. Até mais, tchau, tchau!